Então essa parte da corrente nominal do disjuntor é uma parte muito importante, né? Então vamos lá, vamos trabalhar aí com a escolha do disjuntor, né? Então, avançando aí, correntes nominais dos disjuntores. Então vimos que a corrente do projeto IP é 3409. E temos que ter uma corrente nominal de disjuntor maior que a corrente do projeto, ok? Então temos que ter um valor na tabela de disjuntores que seja maior que 3409. Olhando aqui, né, um valor maior que 3409, chegamos no disjuntor de 40 amperes, de corrente nominal de 40 amperes. Então no nosso caso do chuveiro, teríamos uma corrente de atuação de disjuntor de 40 amperes, né? Contudo, de acordo com a tabela da temperatura ambiente para a escolha dos disjuntores, né, que foi a tabela 13.2, né, numa temperatura de 40 graus Celsius, a corrente de atuação do disjuntor vai de 40 amperes para 36,8 amperes. Porque, né, nós já prevemos aí o que? 10 graus a mais de temperatura do que a parede. Como nós estamos trabalhando com a temperatura ambiente, na qual a parede, né, e o teto tem temperaturas de 30 graus, o que foi feito? Nós estamos trabalhando com essa situação, imaginando que a parede e o teto tem 30 graus, né? Aqui, né, para um disjuntor de 40 ele já atuaria em 38, né, para um disjuntor unipolar e para o disjuntor bipolar 3804. O que ocorre, né? A temperatura que nós já prevemos a situação de aumento é de 40 graus Celsius, porque é 30 graus no ambiente mais 10 graus, que dá um total de 40 graus Celsius. Isso faz o que? Com que o disjuntor de 40 amperes atue com 36 amperes para um circuito unipolar, para um disjuntor unipolar, e atue com 36,8 amperes para um circuito multipolar. Por isso, vamos trabalhar com 36,8. Aqui, ó, 36,8 amperes. Então, a corrente de atuação do disjuntor, né, não vai ser uma corrente de 40 amperes. Vai ser sim uma corrente de atuação de 36,8. Por quê? Porque temos o fator de temperatura do quadro, né? Aí, conforme já foi explicado. Vamos ver agora, né, a capacidade de condução de corrente, né, dos condutores. Bem, a capacidade de condução de corrente dos condutores, vamos ter que fazer o que? O dimensionamento dos condutores. Vamos lá relembrar esse tema. Então essa aqui é a tabela, né, a tabela que mostra a capacidade de condução de corrente dos condutores nas temperaturas de até 70 graus Celsius, né? Então temos aqui para cabos isolados de PVC. Então vamos lá. Então, lembrando aqui o que é essa capacidade de condução de corrente dos disjuntores, que é dos condutores, conforme podemos ver aí, né? Então, para isso, né, são os valores da tabela, né? Então, voltando aqui, são os valores da tabela. Então, lá o que nós havíamos calculado, né, que a corrente do projeto, aí, né, exemplo, para um valor de corrente que a gente acha num circuito qualquer que seja lá de 30 amperes, né? Acima de 30 amperes nós temos o 32. Então, o 32 nos daria uma bitola de fio de 4 milímetros. Se a corrente lá do projeto, uma corrente qualquer lá calculada, fosse acima de 32, exemplo, no nosso caso, né? Acima de 32, 34,09, e iríamos escolher o que? O valor imediatamente acima, que seria de 41. Isso nos dá uma bitola de 6 milímetros quadrados. Então, o fio de 6 milímetros quadrados tem o que? Uma capacidade de condução de 41 amperes, né?
o fio de 4 milímetros quadrados nos dá uma capacidade de condução de 32 amperes. E assim na sequência, cada condutor vai ter o que? A sua máxima capacidade de condução, dependendo da bitola do fio, tá certo? IZ, vamos ver o que é IZ. IZ é a capacidade de condução de corrente real dos condutores, tá certo? Então vamos lá. Para que achemos IZ, né, que é a capacidade de corrente real do condutor, vamos ter que seguir essa equação aqui, na qual IZ, que vamos achar, é IC. IC acabamos de ver, que é o valor, exemplo, para um fio de 6 milímetros, né, passa 41 amperes. E temos aqui, ó, esses termos FCA e FCT. Então, para o caso do chuveiro, onde a corrente de projeto IP era de 3409 amperes, trabalhando com o segundo critério de dimensionamento de condutores, temos IP', que é a corrente corrigida, vai ser IP sobre FCA vezes FCT, sendo IP 3409 e FCA e FCT conforme as tabelas a seguir, né? Lembrando aqui que temos o FCA. O que é FCA? Fator de correção por agrupamento, né? Em que vamos trabalhar com essa linha aqui, tudo bem? É aqui. Os condutores estão ou em feixe, ao ar livre, ou sobre superfícies, ou embutidos em condutos fechados. Aqui nós temos que os condutores estão dentro de eletrodutos, então vamos seguir esta primeira linha aqui neste caso quando formos trabalhar com FCA. E o FCT, né, que é o fator de correção de temperatura para temperaturas diferentes de 30 graus Celsius. Então nós podemos ver que quando é 30 graus Celsius é 1, e aqui não está na tabela. O 30 graus Celsius corresponde a um FCT igual a 1. Aqui nós não temos. Nós temos o 25, que é 1,06 para PVC, e temos para 35 graus Celsius, né? Acima de 30, claro. Temos o fator de correção para PVC de 0,94. Então o FCT é o fator de correção de temperatura. Então o segundo critério de dimensionamento de condutores já foi estudado, né? Então, trabalhando com o segundo critério de dimensionamento de condutores, se a temperatura ambiente for igual a 30 graus Celsius, né, vamos ter o que? O FCT igual a 1. E se tivermos dentro de um eletroduto, né, ou um eletroduto exclusivo para o circuito do chuveiro, vamos ter o FCA também igual a 1. Então, mudando aqui, né, completando, FCA é igual a 1, FCT igual a 1, fazendo esse cálculo aqui, vamos ter os mesmos 3409. Esse 3409 é IP, que é a corrente de projeto. Então, olhando na tabela de condutores, né, onde por excesso escolhemos a corrente acima do valor calculado, que nesse caso é o 41, né? Teremos a bitola de 6 milímetros quadrados, né? Tá certo? Então, acima de 3409, né, o que vamos ter? O 41 amperes. Então, vamos achar o fio de 6 milímetros quadrados, ok? Conforme podemos ver aqui, né? Maneira de instalar B1, né? Número de condutores carregados, 2 condutores carregados, acima do 3409. Temos o 41. O 41 vai nos dar uma bitola de fio de 6 milímetros quadrados. IZ, capacidade de corrente real do condutor. A corrente determinada pelo segundo critério foi de 3409. Então, na tabela 7.3, observamos que o valor acima de 3409 é o valor de 41 amperes. Este valor nos fornece a bitola de 6 milímetros quadrados. Agora iremos achar o IZ. O IZ é a corrente real do condutor. Ele tem uma relação com a capacidade de corrente. Nesse caso, temos o fio de 6 milímetros quadrados, em que sua capacidade de corrente, né, é de 41 amperes. Então vamos colocar no IC, que é a capacidade de corrente de condutor, 41 amperes, que colocamos aqui. O FCA,
o FCA vai ser 1, porque dentro desse eletroduto só passa um circuito, né? Então, um único circuito para o chuveiro. Então, o FCA é 1. A temperatura ambiente é 30 graus Celsius, isso faz com que o nosso FCT, fator de correção por temperatura, também seja 1. Então vamos ter aí o que? IZ. O que é IZ? É a corrente real do condutor, tá certo? Então, de acordo com a capacidade de corrente real do condutor, o que vamos ter? Nesta primeira equação, IP tem que ser menor que N, que tem que ser menor que Z. IP é corrente do projeto, então no nosso caso é 3409. IN é a corrente nominal do disjuntor em relação àquelas situações de temperatura, né, conforme observamos. Então o IN caiu de 40 amperes para 36,8. Olha lá, com aumento de 10 graus Celsius em relação, né, porque a temperatura que o quadro de distribuição dentro de uma resistência pode estar chegando, né? Dentro de uma resistência pode estar chegando, nós vimos que com uma temperatura maior do que 20 graus Celsius, né? Na temperatura de 40, esse disjuntor pode estar atuando nesse valor de corrente. Então aqui temos no lugar de N, que é a corrente nominal do disjuntor, o 36,8 amperes. E a corrente Z, né, conforme vemos aí, que é a corrente real do condutor aqui. Então, conforme vemos que esse termo é maior que esse e esse maior que esse, e aqui embaixo vemos a mesma situação, esse termo é maior que esse e esse é maior que esse, estamos de acordo com a primeira equação. Então, a primeira equação aqui para o dimensionamento de disjuntores está toda ok. Agora, né, vamos, dentro desses estudos, para a segunda equação. Indo agora para a segunda equação. A segunda equação trata do quê? Que 2 tem que ser menor que 1,45 vezes Z. Né? Mas, puxa, quem quer I2 mesmo, né? I2, vou voltar aqui alguns slides. I2 aqui, ó, capacidade de condução que assegura efetivamente a atuação do dispositivo de proteção. Na prática, a corrente I2 é considerada a corrente convencional de atuação dos disjuntores. Então nós temos, né, que através dessa tabela aqui, a 13.1, né, temos a corrente convencional de atuação, que é a corrente nominal do disjuntor vezes 1,35, quando a corrente nominal do disjuntor for menor que 63 amperes, e 1,25, né, vezes a corrente nominal, quando a corrente nominal do disjuntor for acima de 63 amperes, tá certo? Isso para o disjuntor, que é o nosso caso, é o disjuntor não compensado, tá certo? É o disjuntor não tropicalizado, tá certo? Então temos isso daqui. O nosso disjuntor que nós estamos estudando aqui é o não compensado, ou seja, o não tropicalizado, ok? Então, I2 é aquele valor de 1,35 vezes a corrente nominal aqui. E temos também 1,45 vezes a corrente real do condutor. Então, vamos primeiro para o cálculo da corrente de não atuação do disjuntor, que é dado na tabela 13.1, certo? Então, para que saibamos em que corrente o disjuntor não vai atuar, vamos olhar lá na tabela 13.1, aqui. Se pegarmos para o nosso caso de disjuntores não compensados e pegarmos o nosso valor da corrente nominal e multiplicarmos por 1,05, a corrente do disjuntor vezes 1,05, o disjuntor não irá, né, atuar, tá certo? Então vamos lá, vamos olhar aqui, ó. Então temos aqui o cálculo da corrente de não atuação do disjuntor. Então temos que o valor de 36,8 amperes, né, foi obtido da tabela 13.2, tá certo? E aí temos o que? Vamos lá, né? Temos a corrente nominal de não atuação, na qual vamos ter 1,05 vezes N. 1,05 é o valor de não atuação, né?
vezes 36,8. Ah, professor, de onde esse 36,8? Lá da temperatura. Lembrando que nós estamos tomando que a temperatura ambiente mais 10, mais 10 graus do quadro. Temperatura de 40 graus Celsius. Então o disjuntor que atuaria em 20 graus Celsius com 40 ampere, com 40 graus Celsius vai atuar com 36,8 vezes 1,05. Vamos ter que a corrente de não atuação do disjuntor vai ser de 38,64 amperes. Então, neste valor de corrente, o disjuntor não vai operar. Por isso que é chamado de corrente de não atuação aqui, ok? Então aqui, ó, o que teremos aqui? Lembrando, que nós tínhamos ficado de acordo com essa regra aqui, que o 34, que é a corrente de projeto, tem que ser menor que a corrente nominal do disjuntor, só que lembrando que aqui teve o fator de temperatura de 40 graus Celsius e a corrente real do condutor, lembrando que o FCT foi igual a 1, o FCA igual a 1. Então chegamos aqui no 41. Então a primeira equação está toda ok aí. Então podemos estar trabalhando com esse disjuntor. Mas temos que ver agora a segunda equação, que é essa daqui, para ver se tudo está ok, para ver se esse é o disjuntor correto para esse circuito, ok? Então, agora vamos para o cálculo da corrente de atuação do disjuntor. Então é um termo que nós vamos ter que olhar na tabela. Que termo é esse que faz com que o disjuntor atue? Olhando na tabela, a tabela é esse termo aqui, 1,35, corrente convencional de atuação. Então quando temos a corrente nominal do disjuntor, e multiplicamos por 1,35 aqui, o disjuntor com certeza vai atuar, vai abrir o circuito, protegendo o circuito. Então se pegarmos, I2, quem é o I2? É 1,35 vezes a corrente nominal. O I2 é isso, é 1,35 vezes a corrente nominal. Então se pegarmos 1,35, multiplicarmos por 36,64